É muito triste também você ver pessoas cristãs, né? Julgando, condenando por isso, né? Esses dias mesmo, assim, o Tio não gosta muito que eu fale, mas eu recebi uma mensagem de uma moça cristã e ela respondeu um story meu com o Thiago dizendo assim: ele continuou com você mesmo depois daquilo? Corajoso, hein? Olha, você perdeu muita credibilidade depois disso, Jordana. E aí eu entrei no perfil dessa moça e ele tava ali, cristã, casada. E você vê, sabe, realmente... Usando da boca, usando da vida dela, Exato. ao invés de te dar uma palavra de conforto para te colocar mais para baixo. Muitos cristãos, muitos homens também cristãos, na teoria. Porque, assim, na verdade, tudo isso não se trata de nós. Se trata do quê? Você coloca em dúvida o poder soberano de Jesus, de salvar uma vida. E ele salva, ele transforma, ele muda pensamentos, ele muda hábitos, ele muda tudo, ele muda a lascívia, ele tira o pecado, ele limpa tudo. E aí o que acontece quando essas pessoas comentam essas coisas eu estou duvidando da soberania do Senhor Jesus, eu estou duvidando que ele foi capaz de mudar a vida dessa menina. Eu acho que não é verdade, sabe? Isso é incredulidade, era o que Jesus sempre apontava nos fariseus. Fariseus hipócritas, incrédulos, não creem. Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, aquele que tem olhos para ver, veja. E realmente a pornografia, ela destrói vidas. Quando eu via casos de meninas que tinham passado pelo que eu passei, Karina, elas tinham se matado. Elas tinham tirado a sua vida. Nesse Setembro Amarelo, esse Setembro Amarelo que passou agora, foi uma farsa para mim. Porque, na verdade, as pessoas elas propagam uma mensagem muito bonita de preservação da vida. Mas na hora de pensar na vida da pessoa que está sendo exposta, não pensam. A gente vê quantos casos em escolas, em faculdades. Eu tive um caso próximo na escola de filhos de amigos meus, da menina que se suicidou no banheiro da escola. Por quê? Porque propagaram imagens dela pelo WhatsApp da escola. Ela se sentiu tão envergonhada que ela se trancou lá e se enforcou com a faixa da mochila dela. Então é muito, muito triste. Antes de você pensar em passar adiante uma imagem dessa, quando você receber uma mensagem dessa com esse tipo de imagem, delete, sabe? Não leve, não mostre, olha aqui, olha quem é. Não seja essa pessoa que vai propagar isso. Você pode estar levando alguém ao suicídio, sim. Exatamente. Esses dias mesmo teve uma influenciadora também que ela não aguentou o peso das críticas. E ela tirou a vida, não foi a primeira, não vai ser a última. Mas a diferença na nossa vida é que nós temos ao Senhor Jesus. E Ele é a nossa força. Essa força, ela não provém de nós, né? As pessoas no meu Instagram, elas sabendo o que estava acontecendo, eu não tinha falado nada. E aí eles entravam lá nos stories e estavam louvando, adorando a Deus. Eles falavam, nossa, Jordana, como você consegue ter essa força? E é verdade que a força não é minha, ela provém do Senhor. E o que a gente tem que anunciar é que o reino dos céus está próximo, sabe? Essa geração, ela está perdida, mas você pode ser uma ovelha resgatada do Senhor, sabe? Existem pessoas que estão distantes do caminho do Senhor e eu creio que elas estão escutando esse podcast, às vezes por mera curiosidade, às vezes só para vir tacar pedras, mas eu venho te dizer, Jesus, Ele ama você, Ele levou os seus pecados naquela cruz e doeu até a morte. E você pode se arrepender, você pode mudar de vida. E não é, sabe, às vezes as pessoas elas pensam que é uma mudança de vida como em histórias na televisão, uma pessoa que, ela mudou de vida porque ganhou uma casa, ela ganhou um carro, porque, exato, era obesa e conseguiu emagrecer. Não. Essa história, ela não se trata de nós, Karina. Ela se trata de alguém. A gente não aponta para nós mesmos, a gente aponta para aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, sabe? Então, se arrependa enquanto há tempo, porque, assim, a gente tem que pensar na volta de Cristo como algo, assim, eminente, já está aí, vai vir. E nós cremos nele. A nossa história não é sobre nós, é sobre Ele. Então, assim, essa força vem do Senhor. Amém. Ele que nos sustentou até aqui, mesmo com a sua exposição também. Eu imagino que deva ter sido difícil quando você se tornou cristã, ter que lidar com isso também. Certeza. Mas Deus, Ele age nisso. Você é um testemunho, Karina. É um testemunho, eu fico emocionada. Porque quando eu fui convertida, eu assistia também o outro podcast que você apresentava. É tão edificante, sabe? Sim, a gente Glória tem que ser forte
para buscar a Deus todos os dias. Amém, amém. Porque é assim que a gente vai lutando as nossas batalhas, vai vencendo os nossos desafios, vai prosseguindo apesar das lutas, apesar da zombaria, apesar das comparações, apesar das pedras, daqueles que tentam nos culpar por aquilo que nós fomos. Então é assim que a gente permanece em pé, e é assim que você também que está nos ouvindo pode permanecer em pé, sim, mesmo diante de batalhas muito mais difíceis do que qualquer outra que você tenha vivenciado. Por mais difícil que pareça, ela vai se tornar mais leve quando você tem ao Senhor, quando você decide servir a Ele. Nós, como servas de Deus, a gente está aqui para testemunhar, sim, que a gente passa por batalhas, passa por críticas, passa por lutas, passamos. Porém, o Senhor em nenhum tempo Ele larga a nossa mão, porque a gente está ali de joelhos pedindo para que Ele nos estenda a mão. Então, o nosso livre-arbítrio tem que ser usado para isso. Ele tem que ser usado para clamar ao Senhor em todo o tempo, para Ele derramar das suas bênçãos em todo o tempo, para Ele fortalecer em todo o tempo, para Ele nos acalmar em momentos que a gente vai estar, às vezes, desesperada, sem saber como fazer. Ele vai te dar sabedoria para saber como lidar com aquela situação. Sem Ele, a gente se perde por tão pouco. A gente está passando, olha, por um chuvisco e achando que está na tempestade sem o Senhor. Com Ele, a gente é capaz de passar e de prosseguir até que Ele volte, ou até que a gente vá ao encontro dEle, né? O que você sonha ainda, Jordana, para a sua vida? Sonha em ser mãe? Sonha, sei lá, em comprar quatro? Eu quero ter 4 filhos. Não, assim, claro, né? A gente fala isso antes de ter o primeiro, sempre falo, né? Mas eu sou uma que tive um. Por mim, se eu tivesse começado antes, tinha tido um monte. Eu amo ser mãe. Pois é, eu acho que é um chamado, assim, pelo menos pro casal. Eu acho que a gente tem que ter, sim, filhos, porque são como flechas nas mãos do Senhor. E a nossa casa é o primeiro campo missionário. Você então, sempre teve o desejo de ser mãe, desde pequena? Assim, não? Quando eu não era cristã, eu até tinha, mas não era tanto quanto depois que me tornei. Porque depois a gente começou a entender esse chamado. Inclusive, quando nós estávamos orando pelo nosso relacionamento, a gente leu muito sobre isso, né? Que falava que era muito importante que o relacionamento do casal casado não se tratasse só dos dois, sabe? Do momento de prazer dos dois, mas de você procriar, sabe? Porque é mandamento de Deus, sede férteis e multiplicai-vos. A gente não pode ser egoísta a ponto de pensar, ai não, vou ficar aqui só no lazer, eu e meu esposo. Não, sabe? A gente tem que trazer vidas para o mundo, né? Tantas vidas sendo assassinadas no ventre, por que nós não fazemos diferente, né? Então, com certeza, eu tenho muito desejo de ser mãe e se for da vontade de Deus, serei no futuro, sim. Quero muito me casar com o Thiago. Eu espero que, assim, daqui a alguns anos eu assista isso. Vocês têm ideia, assim, um plano, assim, daqui quantos meses, tantos anos, não sei, vocês têm, vamos namorar tanto tempo, daí a gente decide, vocês falam sobre isso ou não? Então, a nossa família, tanto a minha quanto a do Thiago, tem uma ideia de que é importante que pelo menos um de nós já esteja formado, né? Essa questão de, tipo assim, você ter uma certa segurança. Claro que nós cristãos não acreditamos muito nisso, né? Nossa segurança está no Senhor. A gente tem 8 meses de namoro e a gente não tem pressa. Sabe por quê? Porque o tempo, ele tem nos aproximado mais, feito a gente se conhecer melhor como pessoas, conhecer o que está no cérebro dele, tá? Não conhecer intimamente não, porque isso nem chega perto, graças a Deus, né? Eu acho que isso é muito bom, sabia? Todos os casais cristãos que eu conversei, que preservaram essa questão mais sexual mesmo, durante o período do namoro, disseram que no casamento foi uma bênção, porque não tinha tido esse contato antes. Sim. Então, é uma bênção do Senhor e realmente a nossa instrução, né?